A militância esquerdista entrou em total desespero depois que Eduardo Bolsonaro resolveu peitar e desafiar publicamente a Rede Globo por espalhar mais uma fake news cabeluda. Os militantes da velha mídia começaram a espalhar o boato de que o deputado queria acabar com o Pix para colocar um sistema americano no lugar. A mentira correu frouxa e virou manchete para atacar a oposição, mas a verdade veio à tona. Eduardo desmascarou a farsa, exigiu retratação e lançou um desafio ao vivo, que a Globo mostre uma única gravação dele defendendo esse absurdo. E o pior de tudo é que essa cortina de fumaça tenta esconder a real culpa do governo Lula na crise do tarifaço dos Estados Unidos. Vamos direto para o vídeo. Pois é, Sadi, eu queria começar seguindo cronologicamente. O que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse literalmente? Abre aspas. Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o ZEL, que é o PIX dos Estados Unidos. Aqui é o ZEL. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos. Fecha aspas. Isso aqui é língua portuguesa. Claro. Ele está colocando o PIX para ser negociado com os Estados Unidos. Na mesa. Não tem uma outra interpretação possível. Não, se tivesse em russo também. Se tivesse em russo também. Eu acho que todos os brasileiros teriam entendido isso. Pois é, e agora nós temos uma nova declaração do Eduardo Bolsonaro, tem até uma arte ilustrando justamente essa declaração. O PIX é criado por Jair Messias Bolsonaro. Isso é falso, isso não é real. Sem taxa e assim continuará sendo. E só Bolsonaro poderia criá-lo. Isso é falso, de novo. Porque o PIX ele foi desenvolvido durante o governo do Michel Temer por técnicos do Banco Central. Ele entrou em operação durante o governo do Jair Bolsonaro. Aliás, o Jair Bolsonaro foi questionado no cercadinho sobre o PIX. Isso está disponível, quem quiser Deixa eu chamar, porque eu separei esse trecho. Você separou? Ótimo. Roda para mim, por favor. Porque eu lembrei exatamente disso que o Daniel falou. O Daniel acabou de lembrar, o PIX foi criado pelo Banco Central e lançado em 2020, durante o governo Bolsonaro, foi desenvolvido por técnicos do Banco Central. O Daniel acabou de explicar aqui, só estou recapitulando para trazer essa fala do Bolsonaro. Quando o PIX foi lançado, em 2020, em outubro daquele ano, então o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse assunto, depois que um apoiador deu os parabéns pela implementação do PIX. Olha o que ele disse. Não tomei conhecimento. Eu vou conversar esta semana com o Roberto Campos. Só para lembrar para vocês, o Roberto Campos era o presidente do Banco Central que, como a gente está dizendo para vocês, foi quem desenvolveu o PIX. Então, quando o Bolsonaro foi questionado por um apoiador sobre o PIX, ele respondeu isso aqui, que ele não sabia do que se tratava e queria conversar naquela semana com o Roberto Campos. Aí eu falei que ele respondeu isso em outubro. A data exata do lançamento do PIX, alguém pode me passar aqui, por gentileza? Só para eu dar certinho a informação aqui para o assinante. E o que acaba acontecendo, então, é que, na prática, o ex-deputado está tentando dizer que ele não disse o que ele disse. E ele disse. Sim. Ele colocou o PIX na mesa de negociação, ele sugeriu que o PIX fosse colocado na mesa de negociação. Não há o que ser negociado sobre o PIX. O ZEL não é o PIX, ele é inferior ao PIX. O Brasil acaba tendo essa ferramenta, que é uma infraestrutura que foi desenvolvida pelo Banco Central, que foi absolutamente revolucionária para a economia brasileira. Aliás, o número de cartões de crédito no Brasil aumentou muito, porque na prática o PIX bancarizou muita gente. E essas pessoas, ao serem bancarizadas, passaram a ter cartões também. Ou seja, isso gera efeitos colaterais positivos até para empresas americanas que são operadoras de cartão de crédito. A gente está falando de uma ferramenta que aumentou a velocidade de circulação do dinheiro, de uma ferramenta que facilitou transações, de uma ferramenta que, ao bancarizar, possibilita a concessão de crédito e a comercialização de outros produtos financeiros, que ajuda o varejo, que ajuda os pequenos comerciantes, que ajuda ambulantes, que ajuda todo mundo que está no seu corre no dia a dia na rua, porque o PIX é extremamente prático e eficiente. E o que o ex-deputado disse foi, o que ele sugeriu, foi que o PIX poderia entrar numa dinâmica de negociação com os Estados Unidos. E não pode, não há nenhuma razão para que o Brasil ofereça o PIX numa dinâmica de negociação, uma vez que é uma ferramenta, uma infraestrutura que acaba sendo neutra, que acaba abrindo espaço para que haja realmente uma dinamização da economia brasileira, e isso é algo que o Brasil não tem nenhum incentivo para negociar. E acho que um último aspecto que eu disse, mas vale a pena reafirmar, o ZEL
não é o Pix. Aliás, ontem aqui no estúdio a gente mostrou, inclusive, as diferenças entre os dois, que são diferenças bastante importantes. Olha que absurdo! Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e esmaga o like. O Eduardo Bolsonaro foi para cima e exigiu retratação da Globo Lixo por inventarem que ele queria trocar o Pix pelo sistema americano. Ninguém ouviu isso. Será que estão usando até inteligência artificial para fabricar fake news contra a oposição? Vamos ao vídeo. Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado por vários outros veículos de comunicação. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Eu absolutamente jamais disse isso. Eu desafio o Globo a calar minha boca e mostrar um vídeo onde eu tenha dito, porventura, algo nesse sentido. O Pix é criado por Jair Messias Bolsonaro, sem taxa, e assim continuará sendo. E só Bolsonaro poderia criá-lo, sabe por quê? Porque os bancos tiveram um prejuízo bilionário com a criação do Pix sem taxa. Vale lembrar que Lula é o presidente que mais deu lucro a esses mesmos bancos. E no final das contas, da relação Brasil-Estados Unidos, o que Lula fez para evitar o tarifaço que a própria Daniela Lima, que não dá para dizer que é de direita, né, de extrema direita, disse que o governo Lula sabia. Lorival também, da CNN, alertou no mesmo sentido. Eu trouxe aqui no dia 23 de abril a informação de que os Estados Unidos iam adotar tarifas contra o Brasil. No dia 7 de maio, o presidente Lula se reuniu com o presidente Trump, tiveram uma boa reunião. E aí nas redes sociais eu li que eu estava errado, que tá vendo, a química é muito boa, não vai haver tarifas. No dia 27 de maio apenas foi que Flávio Bolsonaro se reuniu com Trump, 26, com Trump, 27, com Marco Rubio. E o governo nada fez. Sabe por quê? Porque Lula deseja as tarifas. O Lula quer promover um conflito com os Estados Unidos, mesmo que você, brasileiro, esteja no meio disso e seja o principal prejudicado. Porque na mentalidade doentia do Lula, ele acha que uma briga com o Trump vai aumentar a popularidade dele. A patifaria é tão grande que a própria porta-voz do Departamento de Estado americano teve que vir a público para pontuar e esclarecer que não existe ligação entre a questão do CVI-PCC com o Pix brasileiro. Tamanha é a desinformação promovida por parte da nossa imprensa. Tá feito o desafio. E aí, Globo, Metrópolis, Estado de Minas, O Tempo, vão colocar realmente uma matéria verdadeira ou vão continuar com essa patifaria para ajudar o Lula nessa eleição, colocando palavra na minha boca que eu não disse em momento absolutamente. A farsa caiu e ficou provado que o Lula já sabia de tudo sobre o tarifaço dos Estados Unidos. A própria Daniela Lima revelou que o governo não foi pego de surpresa e que já tinha um grupo de trabalho negociando as taxas há tempos nos bastidores. Ou seja, fingem surpresa na TV, mas sabiam que você ia pagar a conta. Vamos ao vídeo. A coluna da Daniela Lima, nossa colunista apresentadora aqui, traz a informação de bastidor de que não foi nenhuma surpresa para o governo brasileiro essa onda de tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Segundo aqui a coluna da Dani Lima, há um grupo de trabalho neste momento, e já está fazendo isso há um tempo, justamente negociando. O governo Lula, segundo aqui o que a Dani trouxe, os Estados Unidos indicaram na semana passada esse novo risco de um novo tarifaço. E o governo Lula não vai agir para reverter a declaração de que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas, mas vai expor os riscos disso a tal definição para o país e o sistema financeiro. É o que disse uma pessoa que está na negociação para a Dani Lima. Na questão do tarifaço, a ordem era uma só: jogar no colo do Bolsonaro. Isso é uma decisão interna. Porém, da parte de negociação, um grupo do Brasil está negociando com os Estados Unidos já há alguns dias. Não é uma novidade. Eu acho que até o presidente Lula deixou isso claro, né, o Sakamoto? Ontem, um pouco, ele joga no colo de Bolsonaro, da família Bolsonaro, mas ele diz que há há agentes dos Estados Unidos e do Brasil negociando. Não foi surpresa? Não foi surpresa. Antes de mais nada, bom dia para o Chalô. Não foi surpresa, Fabiola, porque, inclusive, o anúncio das investigações já estava correndo desde julho do ano passado.
Em julho do ano passado, a gente já sabia que o PIX, desmatamento, mesmo a questão do trabalho forçado, que é uma outra investigação coletiva, já estava em curso pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, desde antes, desde julho do ano passado, todo aquele outro pacote, e depois veio a questão do trabalho forçado. O governo brasileiro respondeu a isso, a gente leu as respostas do governo brasileiro, tanto na questão do PIX, desmatamento, quanto na questão do trabalho forçado. Houve todas essas respostas. Então, a diplomacia, ela estava esperando que isso viesse, pudesse vir, é claro, né? Imaginou-se que seria possível reduzir um pouco o impacto disso. O governo finge surpresa, mas os bastidores entregam a verdade. O sistema sabia de tudo e quem vai pagar a conta é você. Não se deixe enganar por essas narrativas, patriota. Faça sua parte agora mesmo. Inscreva-se no canal Pedro Robson Financeira, esmaga o botão do like e compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos. Fiquem com Deus e até a próxima!